Eu vou pegar a bola do Naka aqui e abrir o jogo para a nossa arena todinha, os nossos colegas do telão, Brasília, Rio de Janeiro, e para o Boris e para o professor Rafael Cortes também estão aqui com a gente, né, Stephanie? Exato, Rafael Colombo, deixa eu já me aproximar aqui do pessoal, porque estamos aqui com o nosso telão recheado dos nossos analistas. Já é o segundo Breaking News que traz ali o pessoal do Money, do CNN Business, mas é claro, estamos dentro do Arena Eleições. Tudo isso tem desdobramento na política, né, pessoal? Uribe, vou começar contigo, assim, são esforços e você vinha falando, né, subiu o tom, engrossou a voz, falando da tarifa de energia elétrica, lá vem mais uma, né? Fala claro, quer dizer, a gente quer ver o impacto disso muito rapidamente. É mais ou menos essa a análise que faz o governo federal? É essa análise. Inclusive, nós tivemos uma recuperação de Luiz Inácio Lula da Silva sobre a classe média. E a classe média é quem utiliza a gasolina, não é o setor mais pobre da população, que anda de transporte público, e aí o combustível seria o diesel. Então, há uma tentativa do presidente Jair Bolsonaro recuperar terreno entre esse eleitorado. A grande questão é essa: você agrada a sua parcela do eleitorado, onde ele está mais ou menos empatado com o ex-presidente Lula. A questão agora é o eleitorado mais humilde, o eleitorado mais pobre, que não tem seu veículo próprio, não utiliza gasolina e utiliza o diesel. Houve uma redução do preço do diesel, mas há ainda mais satisfação, sobretudo entre os caminhoneiros autônomos, que antes estavam com o presidente Jair Bolsonaro, mas agora acenam para uma espécie de separação com a atual gestão, de que o preço do diesel ainda não chegou ao patamar que se esperava. Inclusive, o 7 de setembro deste ano, a gente viu ano passado um movimento maciço de caminhoneiros autônomos apoiando o presidente Jair Bolsonaro. Neste ano, não. Há um esforço e uma pressão para que o preço do diesel, na verdade, seja reduzido. Uribe, deixa eu trazer uma provocação aqui já, porque é claro que a gente fala, né, desses dados de combustíveis, é uma linguagem, né, um assunto que comunica muito com a classe média, mas não só ela, né? É preciso olhar também para aquele eleitor com salário mais baixo, que depende, né, de colocar o álcool ali na sua moto, o motorista de aplicativo também, que também está recebendo auxílio, quer dizer, é uma faixa um pouco mais larga da população, né? É uma faixa mais larga da população. Por isso que há uma tentativa ainda do Palácio do Planalto, e a informação que eu tive é que já falaram com alguns dos integrantes do Conselho de Administração da Petrobras, numa tentativa de chegar até outubro com uma redução maior do diesel. Porque a grande satisfação hoje é apontada por isso, até por uma tentativa de redução também do preço dos alimentos, porque é o diesel aquele combustível que abastece os caminhões que transportam os alimentos. Então, a gasolina é uma notícia importante, pode ter um efeito, e isso é o que acredita a campanha de reeleição do presidente Jair Bolsonaro, sobre esse eleitorado que ganha de 2 a 5 salários mínimos ou um pouco mais, mas o governo federal está focado nesses que ganham até 2 salários mínimos, porque este eleitorado está fechado com o ex-presidente Lula. Vou passar para o Leandro Rezende. Basília, vou pular aqui, tá? 1, 2, 3, pim, vou aqui com Leandro Rezende. Leandro, terceiro anúncio, né, Rafael Colombo? Se eu não estiver enganado, mas não vai na minha, não. Não vou na sua, não, mas eu também acho. Vou concordar aqui contigo. Terceiro anúncio na redução da gasolina anunciada pela Petrobras desde que o novo presidente tomou posse. É aquilo, assim, não é coincidência, né? Assim, a Petrobras vem acompanhando o mercado internacional, mas há também uma nova gestão aí. Como é que a gente traduz isso para o eleitor, hein, Leandro? O presidente Jair Bolsonaro, há alguns meses, as pesquisas têm mostrado isso, conseguiu tirar, quando os preços estavam subindo muito dos combustíveis, o presidente conseguiu tirar da conta dele a responsabilidade por esse aumento. Agora que os preços estão diminuindo, o presidente, as pesquisas também estão mostrando isso, está conseguindo, de alguma maneira, ser considerado o responsável por essa redução do preço do combustível. Isso se traduz em voto, de novo, né? Aquela dificuldade do tempo para que essas medidas produzam um efeito no eleitorado, mas os dados da Quest, olhados um pouco mais de fundo, né, olhados de maneira mais detida, eles mostram que as faixas da população percebem de uma maneira diferente essa redução do preço da gasolina. Quando a gente olha para um eleitorado que está com o presidente Jair Bolsonaro desde o começo da série histórica da Quest, que é o eleitorado que recebe acima de 5 salários mínimos, há uma percepção maior neste eleitorado de que o preço da gasolina baixou para 90%
70% desses eleitores que ganham acima de 5 salários mínimos, o preço da gasolina, de fato, reduziu no último mês. Esse número vai caindo quando a gente vai trocando de faixa salarial. A classe média, de 2 a 5 salários, dá para botar aí de classe média, enfim, mas essa faixa de renda intermediária, de 2 a 5 salários, 83% dos eleitores perceberam redução no preço do combustível. E quando a gente olha para quem recebe até 2 salários mínimos, um eleitorado que está com o ex-presidente Lula, é uma diferença de 15 pontos percentuais, né? 75% desses eleitores percebem que o preço do combustível caiu. E aí é interessante de observar quando a gente olha, por exemplo, para os alimentos, né? O valor do preço dos alimentos, né? O aumento do preço dos alimentos, ele é muito mais percebido, obviamente, por quem ganha menos do que por quem ganha mais. Mas nesse sentido da gasolina, me parece que mais uma redução do preço do combustível ajuda a consolidar, isso os dados da Quest estão mostrando, ajudam a consolidar esse eleitorado que ganha mais com o presidente Jair Bolsonaro. E aí, Leandro trazendo informações de peso, tanto que travou ali o sinal dele. Deixa eu trazer aqui para quem está conosco presencialmente, fisicamente nos estúdios da CNN Brasil aqui em São Paulo. Boris, gostaria de te ouvir. Trouxemos aí 2 dados positivos, né, da nossa economia, mais 2 grandes esforços sendo trazidos pelo governo federal a 31 dias das eleições. PIB talvez nem tanto, mas redução no preço da gasolina comunica diretamente com o eleitor, né? Isso deve ter reflexo, Boris? E reduz também a inflação, quer dizer, um fator de redução da inflação. Eu acho que esse conjunto de benesses, eu vou resumir, esse conjunto de aparente eficiência do governo, que pode ser vendida como esse conjunto pode ser vendido como eficiência do governo Bolsonaro, ajuda muito a colocar o presidente no segundo turno. E num segundo turno, esses dados, se mantidos, e se a novela das benesses continua no mesmo ritmo, se trata de um fator importante na luta contra o ex-presidente Lula. Eu acho que um panorama que vinha sendo muito favorável ao Lula, fora a questão da corrupção, ganha cores diferentes num eventual segundo turno e ajuda a chegar o presidente Bolsonaro num segundo turno. Ele pode ser essa diferença que as pesquisas apontam, uma zona gris, uma zona cinzenta, pode ser a diferença para um segundo turno. Eu acho que é, se é que as pesquisas estão corretas, eu acho que é. E acho que facilita a vida do presidente num segundo turno. Mas o Brasil não acaba no segundo turno. E eu queria saber do pessoal da economia, afinal, tudo isso é sustentável? Como é que o Brasil entra em janeiro com um novo presidente, qualquer que seja? E aí? Quem vai? Rafael. Rafael? Mas você percebeu que falou o pessoal da economia, né? Você está jogando a batata quente, mas... Aqui a gente junta tudo, faz um cozido. Não, mas você sabe que tem um aspecto interessante aqui para misturar economia com política, porque na economia eu posso apresentar aqui vários dados de que hoje os economistas, né, veem que não é sustentável, Boris, não é sustentável, porque afinal de contas você tem aí uma injeção enorme de recursos, aumentando a renda disponível das famílias, sim, com uma atividade crescendo, mas com uma taxa de juros muito alta, com um mundo que caminha para uma recessão. Eu brinco que o Brasil já teve a proeza de ter 2 anos de recessão enquanto o mundo crescia. E nós vamos precisar entender se o Brasil terá a proeza de crescer enquanto o mundo inteiro estiver em processo de recessão. E a conversa que eu quero fazer aqui com a política, Rafael, é exatamente a política consegue empacotar as coisas de um jeito, né, que consegue descolar o que aconteceu num ano do que pode acontecer num outro, né? Quer dizer, o discurso político consegue fazer esse descolamento. E depois, se der errado, muda-se o discurso lá na frente. Não é assim que funciona? Não é por um acaso que a gente está fazendo toda essa discussão, né? Está vendo
tantas mudanças na economia e não está batendo no voto. Se não está batendo no voto, é um problema político. E o raciocínio vale também para as expectativas em relação à economia. Eu acho que quando a gente olha para esse horizonte que o Boris levantou, o que fica disso tudo, pensando em 2023, o que na minha leitura fica é uma janela de oportunidades para o Brasil enfrentar esse grande desafio que a Thaís mencionou. Crescer no momento em que o mundo está passando por mudanças difíceis. Curiosamente, se a nossa política entrar em jogo de uma maneira positiva, o Brasil, relativamente a países emergentes, pode ainda permanecer melhor na foto do que alguns rivais nossos, do ponto de vista de atração de investimento, têm nesse cenário de mundo mais barulhento. Isso é simplesmente política. É por isso que faz diferença quem vai ganhar a eleição, como é que é organizado o Congresso, para citar alguns pontos aí que a gente vai discutindo ao longo do programa. Dobradinha boa essa, hein? Política e economia. É isso aí, vamos continuar nela, né, Stephanie? 1,2% de crescimento do PIB do segundo trimestre. A informação foi divulgada agora há pouquinho, 9 horas da manhã. Foi o nosso primeiro breaking news aqui dentro do Arena. O segundo, a redução em 25 centavos por litro do preço da gasolina da Petrobras para as distribuidoras já a partir da 0 hora de amanhã. Entra em vigor nesta sexta, deve demorar algum tempo para chegar até as bombas, até o consumidor. Eu sei que você tem alguma coisa, informação apurada, bastidor a respeito de combustíveis. É isso, Basília? Olha, uma preocupação mesmo da campanha do presidente Jair Bolsonaro, que o eleitor da gasolina não passe a interpretar esta onda de bonança da mesma maneira que o eleitor do Auxílio Brasil já se deu conta que está sendo usado e que tem prazo para acabar. Porque o Auxílio Brasil, esse majorado de R$600, acaba no 31 de dezembro. Claro que politicamente falando, Boris até citou isso ontem, politicamente falando, todo mundo diz que vai dar um jeitinho para prolongar em 2023, mas a matemática não fecha, ainda que tenha essa força política, essa vontade política de prosperar com o Auxílio Brasil por mais tempo. Politicamente falando, sim, mas matematicamente falando, economicamente falando, não dá. Então, por isso que eles vão ter que encontrar também essa fórmula, esse jeito de fazer com que o Auxílio Brasil continue em 2023. Diante da dúvida, o eleitorado, esse que necessita da transferência de renda, não está traduzindo em gratidão, não está traduzindo em votos o recebimento deste auxílio. Então, há uma preocupação entre aliados com quem eu já conversei, do presidente Jair Bolsonaro, com a percepção desse eleitor da gasolina, que ele também não perceba que isso pode acabar. Vocês estão citando aí 3 reajustes no preço da gasolina para baixo, isso entra bem agora, então o eleitor chega à urna, aquele mais pobre, com o Auxílio Brasil. E o de classe média, ou também aquele mais pobre que utiliza o preço da gasolina para abastecer os seus veículos ou de outra forma, sai beneficiado por isso, ele vai chegar às urnas em outubro com este pacotaço social aquecido pelo preço da gasolina baixo também. Mas e depois? E no 3 de outubro, como estarão os preços nas bombas? O eleitor de baixa renda, o eleitor associado ao Auxílio Brasil, já interpretou que isso vai acabar. O eleitor da gasolina ainda tem um tempo aí para observar os números, ver se a Petrobras pode recuar nesse tempo de bonança e mudar o que a gente está vendo nas bombas assim que as urnas fecharem. Muito bem. Ouvimos a Basília, quero ouvir um pouquinho o Molica também, direto do Rio de Janeiro, sede da Petrobras, que acaba de anunciar redução no preço dos combustíveis, 0,25 por litro, dá 7% por litro a partir da 0 hora da Petrobras para a distribuidora. Isso deve chegar nos próximos dias aos consumidores nos postos de combustíveis. A gente falou então, Molica, de redução no preço da gasolina, 7%, falou de crescimento do PIB, maior do que o esperado, 1,2% no segundo trimestre, o que deve gerar uma revisão para cima do crescimento do PIB nesse ano aqui de 2022. Te entrego esse pacote aí para você desembrulhar.
Eu queria só complementar isso que a Basília disse, ressaltando que na pesquisa da Quest, né, que a gente tratou ontem, a gente tratou dela muito, foram feitas, os eleitores foram perguntados sobre medidas econômicas recentes, né, Auxílio Brasil, redução do ICMS, medidas que beneficiam o bolso das pessoas de um modo geral. Aí foi feita uma pergunta, essas medidas econômicas do governo são principalmente para... Aí, 63% dos entrevistados disseram que essas medidas são para ajudar a eleição do Bolsonaro. E apenas 31% disseram que era para ajudar as pessoas. Ou seja, existe uma percepção de boa parte da população, aqui basicamente 2/3 do eleitorado, de que essas medidas não são permanentes, são medidas que visam principalmente a eleição. Aquela história, né? Quando a esmola é grande, o eleitor desconfia. Com vocês.